Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Deixa eu arrumar aqui. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos juntamente comigo? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença que já está manifesta aqui nesse lugar. Senhor, nós viemos aqui porque nós queremos escutar a tua voz. Nós queremos escutar, Senhor, nem que seja repreensão, Jesus, nós queremos escutar a tua voz. Senhor, o teu povo clama por ti. Nós temos, Pai, fome e sede da tua presença. Senhor, nós desejamos a tua presença mais do que tudo nesse mundo. Senhor, que tudo aquilo que eu for falar, meu Deus, que seja direcionado pelo teu Espírito Santo, meu Deus, e que toque os corações, Senhor, como uma espada, e que penetre, Senhor, nos corações essa palavra e venha a haver mudança. É isso que nós te pedimos e já agradecemos essa noite, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, versículo 3, que diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, amém? O tema da minha pregação hoje é trazendo a arca para o lugar certo. E eu quero falar sobre Davi. Davi, ele toma uma iniciativa e ele deseja trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre quem era Davi. Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não significa que Davi, ele era um homem perfeito, não. Assim como eu, assim como você, Davi tinha falhas. Davi tinha defeitos. Porque nós todos somos um amontoado de perfeições, não, de qualidades e também de defeitos. E Davi não era diferente. Só que ele foi achado um homem segundo o coração de Deus. Por que, Alana? Ele foi achado um homem segundo o coração de Deus, mesmo cometendo tantos pecados e mesmo tendo tantos defeitos. Deus amava ele porque ele tinha um coração que valorizava a presença de Deus. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente olha para Davi apenas pelos acertos ou apenas às vezes pelos erros, mas não, ele tinha defeitos, sim, tinha qualidades, sim, mas a maior qualidade era que ele valorizava a presença de Deus. Mas ao mesmo tempo Davi também era falho. E eu quero tocar rapidamente em algo que aconteceu na vida de Davi. Esses dias eu estava estudando sobre a vida de Davi e eu descobri que o pecado dele foi muito mais tenebroso do que aquilo que eu pensava. Muitas vezes a gente já escutou essa história de que Davi pecou. Davi, ele se deitou com Batseba, que não era a mulher dele. E nós escutamos essa história até nas novelas. Tudo aquilo que nós assistimos traz a imagem de Batseba como uma mulher má. Uma mulher que queria se deitar com o rei, queria trair o seu marido. Mas quando nós lemos a Bíblia não é bem assim. A palavra do Senhor diz que naquela época, quando Davi ele estava no seu palácio, não era para ele estar lá, era para ele estar batalhando junto com os seus soldados. Mas em vez de ir para a guerra, ele fica no seu palácio. E aí nós aprendemos coisas importantíssimas com isso, que enquanto tem guerra, nós não podemos ficar sentados ou parados, nós devemos nos levantar e agir e guerrear. Tem aquela frase que fala bem assim, que mente vazia é a oficina do diabo. É quase isso. Davi ele estava parado, Davi ele estava no seu palácio, enquanto os soldados estavam na guerra. E de repente lá, ele olha uma mulher se banhando, se lavando. E de repente ele a deseja no seu coração. E ele manda então que os homens tragam ela até ele. E não tinha a quem Batseba recorrer, sabe por quê? Porque se ela tivesse que recorrer a alguém, ela teria que recorrer ao rei,
que era quem governava, mas era o próprio rei que desejava ela. Então ele usou de uma autoridade que ele tinha para se deitar com Batseba, e a palavra diz que ele a tomou para si. Ele mandou com que trouxessem ela e ele a tomou para si. Isso que diz a nossa palavra. E quando o profeta ele vai repreender, ele não repreende Batseba, ele repreende Davi e fala: Davi, você errou, e errou feio. Ele abusou de uma mulher. Só que o mais interessante é que depois dele ter feito tudo isso, sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E a maior virtude de um homem e de uma mulher de Deus é se arrepender quando peca. Não apenas um remorso, aquilo que eu sinto, e eu sinto medo das consequências que o meu pecado vai me trazer. Não, isso é remorso. Eu estou falando de um arrependimento genuíno, ao qual eu me arrependo e nunca mais volto a praticar, porque eu me arrependi de fato. Davi, ele era o rei, ele era autoridade, ele era juiz, era líder, governante. Batseba não estava em um poder ou uma posição de igualdade. Ela não tinha a quem recorrer. Isso muda completamente a forma como a gente vê todo o contexto dessa história. Davi, ele falhou gravemente. Ele usou a sua posição, ele aproveitou da sua autoridade e ele pecou de uma forma séria. Mas deixa eu te dizer, mesmo depois de Davi ter pecado, Deus não deixou de amá-lo. Eu digo para você, mesmo depois de você ter pecado, Deus não deixou de te amar. Deus não deixou de cuidar de você. Mesmo depois de ele ter feito algo grave perante Deus, o amor de Deus não diminuiu por ele. Só que o amor de Deus, ele não é permissivo. O amor de Deus permite com que tudo aquilo que nós plantamos, nós também vamos colher. Então, se ele plantou pecado, ele colheu muitas coisas sérias. Se depois você for olhar tudo aquilo que aconteceu na vida de Davi, você vai ver que foi um desastre. Aconteceu um desastre na vida de Davi, porque tudo aquilo que ele plantou, ele colheu. Só que Davi, ele não negociava a presença. Davi, ele não se conformava em viver longe de Deus. Davi não se escondia atrás de cargo. E por isso que mesmo sendo falho, mesmo sendo errante, mesmo sendo pecador, ele foi achado segundo o coração de Deus. E é exatamente isso que conecta a nós à arca. Porque Davi se lembra, depois de cair, que sem a presença o trono não faz sentido. Sem a presença nada disso faz sentido. Sem a presença o louvor não faz sentido. Sem a presença pregação não dá sentido, não tem sentido. Sem pessoas cheias da presença nada tem sentido. Ele entendeu isso, que não adiantava ele governar, não adiantava ele ser um rei se ele não tivesse a presença de Deus com ele. Ele entendia. Não é o trono que sustenta a presença, é a presença que sustenta o trono. É a presença que sustenta você, é a presença que nos sustenta, é a presença que sustenta tudo aquilo que nós temos. É ela que nos faz acordar e querer viver todos os dias e vencer. É sobre ela, é sobre a presença de Deus. Eu quero falar sobre a Arca da Aliança. Ela representava 3 coisas fundamentais daquela época. A primeira coisa é a presença manifesta de Deus, o governo de Deus e a aliança de Deus com o seu povo. Onde a Arca de Deus estava, gente, ali era alegria, ali havia bonança, prosperidade. Mas aonde não tinha a Arca, nada lhe valia, porque a Arca era a manifestação de Deus em um objeto. Era a própria manifestação do Deus Todo-Poderoso. Tome muito cuidado, porque o maior perigo não é quando a presença sai. O maior perigo é quando nós nos acostumamos a viver sem essa presença. O maior perigo é quando nós nos acostumamos a viver uma vida sem santidade. O maior perigo é quando nós acostumamos a viver uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Esse é o maior perigo, quando nós fazemos as coisas sem pensar no amanhã, sem pensar em Deus. Esse é o maior perigo. Deus já saiu, mas eu me acostumei com Deus estando longe de mim. Esse é o maior perigo. E antes de Davi trazer a arca para Jerusalém, muita coisa aconteceu.
E cada etapa nos ensina como a presença é perdida, mas também como a presença é restaurada. A primeira coisa é quando tratamos a presença de Deus como um objeto. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 2 até o 11, eu não vou ler aqui, eu vou falar. Israel, ele perde a batalha contra os filisteus. Os filisteus vão contra Israel. Eles matam 4.000 soldados de Israel. E nessa batalha, alguns soldados voltam até o acampamento e falam bem assim: por que Deus está permitindo os filisteus ganharem essa batalha de nós? Mas sabe o que nós faremos? E aí eles tiveram uma brilhante ideia que não era tão brilhante assim. Eles pensaram: vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a arca do Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que eles iam à batalha, todas as vezes que eles iam à guerra e eles levavam a arca do Senhor, eles tinham vitória. Eles alcançavam vitória. Por quê? Porque a arca era a presença de Deus. Tanto é que em Jericó a arca vai primeiro. Eles andam com a arca simbolizando que Jericó foi ao chão. Por quê? Por causa da presença. Então não é sobre nós, não é sobre as nossas lutas, é sobre quem está conosco. Assim como a arca e a presença estava com aquele povo. E aí eles guerreando, levam a arca. Eles levam a arca até a batalha. Só que dessa vez não foi como todas as outras vezes. Dessa vez Deus já não estava mais com eles. Deus já não estava mais ao favor deles. E aí os filisteus derrotam eles, matam mais de 30.000 homens e levam a arca, levam a presença do Senhor. E por várias vezes, quando eu li, eu ficava pensando: Senhor, por quê? Porque o Senhor permitiu que aquele povo, que não era um povo seu, não era um povo escolhido, levasse a arca do Senhor. E aí Deus me lembrou de 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, que fala bem assim: tragam a arca do Senhor para que nos salve. Essa palavra era como se ele estivesse falando assim: a gente está perdendo, mas então a gente vai usar a presença de Deus ao nosso favor. A gente vai usar a presença de Deus como um objeto, como algo que vai satisfazer os nossos prazeres e depois nós a descartamos de novo. E quando eu li isso, eu fiquei tão chateada, eu falei: meu Deus, que perigo é quando nós tratamos as coisas de Deus como um objeto, como algo descartável que serve apenas para os nossos interesses. E foi aí que Deus me lembrou. Eles não buscavam o Senhor, eles buscavam a bênção. A presença virou um amuleto, algo que traria sorte para eles. A arca virou ferramenta de guerra e não a presença do Deus vivo. Eles queriam o poder da presença, mas não queriam o Deus da presença. Talvez você ama os milagres que Deus te proporciona. Ei, mas Ele está te perguntando: você ama o Deus que te dá os milagres? Talvez você ama as bênçãos, mas hoje Deus está te perguntando: você ama o Deus que te dá as bênçãos? Você ama a minha presença? Você valoriza a minha presença? Eles não valorizavam a presença de Deus e por isso ela se foi. O resultado é que a batalha foi perdida. Ofni e Finéias morreram, que eram os filhos de Eli, e a arca foi capturada. O que eu aprendo com isso? Que quando nós tratamos a presença de Deus como um objeto, Deus se afasta de nós. Quando nós usamos Ele como algo descartável, Ele se afasta de nós. A segunda coisa pelo qual nós podemos perder a presença do Senhor é porque a liderança estava corrompida. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, fala sobre Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas viviam em pecado, imoralidade sexual, corrupção, desprezo pelas ofertas. Eles tinham cargo, mas não tinham santidade. Eles tinham função, mas não tinham temor, zelo pela presença. E a palavra afirma: por isso o pecado dos jovens era muito grande perante o Senhor. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Mesmo assim, eles carregam a arca. E é possível nós estarmos perto da arca, sentindo a presença, mas não estarmos mais ali, com o coração na presença de Deus. É possível você entrar em um culto como esse, o mover do Espírito está acontecendo, Deus está curando pessoas, Deus está libertando pessoas, e de repente algumas pessoas distraídas. Por quê? Porque a presença está aqui, mas não está dentro do coração dela. A presença está pairando no ambiente, está acontecendo várias coisas,
mas a presença já se foi dela há muito tempo. É igual quando nós vemos, quando a nossa pastora está aqui orando, intercedendo, quantas pessoas ficam voadas, sabe? E é sobre isso. É sobre você ter um coração voltado para Deus. O mover está aqui acontecendo, a presença está aqui. Então queira entrar no meio dessa presença e usufruir dessa presença que está aqui. Valorize ela. A terceira coisa é que Deus avisa e Ele não é ouvido. E quando eu falo disso, eu lembro de que muitas vezes o Senhor, Ele nos avisa algo antes de acontecer, né? Ou algum profeta fala, ou você vê em sonhos, você tem uma visão, eu não sei, mas Deus sempre avisa. E quando eu falo disso, eu lembro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, que fala sobre Ezequias. Ezequias, ele adoeceu gravemente. E o profeta Isaías, ele veio diante dele e falou bem assim, olha, você vai morrer, você não vai viver não. Ele dá essa palavra dura para ele. Imagina se fosse você receber essa palavra. Alguém chegar em você e falar bem assim, um profeta de Deus, ei, você vai morrer. Você não vai passar de 15 dias. Imagina. Só que no mesmo momento, Isaías está saindo da casa dele, de Ezequias. Ezequias vira para a parede e começa a orar. Começa a interceder e lembrar ao Senhor, Senhor, lembra o quanto eu fui fiel ao Senhor. E de repente um decreto que já estava assinalado, ei, foi revogado porque ele orou, porque ele intercedeu. Eu não sei quais são os decretos maus ao seu favor. Eu sei que nessa noite, se você clamar, orar, buscar a face do Senhor, ei, Ele te ouvirá e trará boas sentenças. Boas sentenças. É sobre clamar, é sobre orar. E de repente, o profeta volta até ele e fala, ei, Deus está acrescentando mais 15 anos para você por causa do seu clamor. Deus está querendo pessoas que o clamem, que orem, que busquem. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, diz que Deus avisa Eli por um profeta, e o profeta era o profeta Samuel. Ele estava dizendo, ó Eli, seus filhos estão fora da casinha, estão pecando contra Deus demais. Deus não está mais suportando isso. Ele foi avisado, mas sabe o que ele fez? Nada. E sabe por que Deus nos avisa? Para a gente fazer alguma coisa. Sabe quando nós temos uma revelação ou um sonho sobre alguém? É porque Deus quer que você ore por essa pessoa. Deus quer que você interceda. E foi exatamente isso que aconteceu. Samuel falou, olha, Deus falou comigo. E aí? Ele não fez absolutamente nada. O juízo é anunciado, mas nada muda. Então a perca da arca não foi uma surpresa, foi uma consequência dos próprios atos daquele povo. Quando Deus fala e ninguém muda, Deus age. Então se Ele te der um decreto a seu respeito, ei, haja, fale, clame, peça. Alana, por que Deus permitiu que o seu próprio povo perdesse naquela batalha? Muita morte, todo mundo morrendo, aí foi um caos. Porque Deus queria restaurar o temor daquele povo pela presença. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus permite com que a gente passe por algumas situações na nossa vida, para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso temor pela presença seja reestabelecido. Sabe por quê? Porque quando nós temos muito, nós não valorizamos. Nós temos uma igreja que é aberta praticamente a domingo, só que muitas pessoas não valorizam, porque tem demais. Mas imagina em um dia ou em outros países que não pode se cultuar, não pode abrir uma igreja, as pessoas não podem louvar a Deus, imagina. Mas lá isso é valorizado. Aqui nós não valorizamos porque aqui nós temos muito. Ah não, tem muito culto na semana, tem muito culto no mês, eu vou só uma vez no mês mesmo e tá bom. Tem gente que pensa isso, sabe por quê? Porque não valoriza mais a presença. Não valoriza mais a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Já perdeu isso há muito tempo. A arca, ela tinha virado uma rotina. A arca estava lá no lugarzinho dela, então a presença de Deus está lá, a gente já se acostumou com ela. Nada muda. A segunda coisa é o costume. E quando eu falo disso, eu me lembro de Jesus. Ele não pôde fazer milagres. Não é que ele não conseguia, é que ele não pôde. Sabe por quê? Porque aquele povo tinha visto Jesus crescer. Eles viam Jesus brincando. Então eles perderam a fé que Jesus era o Messias.
Messias, Jesus era o Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos muito com alguém, isso traz um costume e acaba perdendo a essência, a fé, a credibilidade. A Bíblia vai nos contar que depois da morte de Ofni e Finéias, Eli também morre. Gente, foi um caos. Um benjamita, ele sai correndo da linha de batalha. Ele chega lá e ele fala bem assim para Eli: Eli, os seus filhos, os dois morreram. Mas sabe o que é mais tenebroso? É que a arca foi levada pelos filisteus. Nessa hora, quando ele escuta que a arca, a presença de Deus já não estava mais sobre Israel, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Nesse momento, a mulher de Finéias, ela estava grávida, prestes a dar à luz. Quando ela fica sabendo que a presença tinha ido embora, ela entra em trabalho de parto. E ela dá o nome ao filho dela de Icabô ou Icabode, que significa a glória de Deus se foi de Israel. Ei, irmão, nós podemos perder batalhas, nós podemos perder tudo, mas que nós não possamos perder a presença de Deus. Ela é preciosa demais. Ela entende algo muito profundo, essa mulher, que a maior tragédia não foi a derrota, não foi as mortes, não foi a morte do seu marido, não foi a morte do seu sogro. O que era mais precioso tinha ido embora de Israel. Pode existir templo, sacerdote, culto, pastor, mas se não tem a presença de Deus, de nada adianta. Sem a glória é só uma estrutura vazia. Os nomes da Bíblia, eles carregam discernimento espiritual sobre aquela época. Icabô era um retrato de uma geração que não tinha fome. Uma geração que perdeu a glória por falta de temor. E que nós não sejamos essa geração que não valoriza a presença de Deus. Que nós não sejamos essa geração que acha banal as coisas espirituais. Nos dias de hoje, Icabô é quando a igreja continua funcionando, o culto continua acontecendo, o pregador continua pregando, o louvor continua cantando, mas a presença já não é mais uma prioridade na nossa vida. O nosso tempo com Deus, o nosso tempo de secreto, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, o nosso tempo de leitura da palavra já não é mais uma prioridade pra gente. É assim que acontece. Deus não se impressiona com culto cheio se o coração das pessoas estão vazios. Deus procura pessoas que têm fome e sede da sua presença. Será que existe alguém aqui com fome e sede pela presença dele? A quarta coisa é que a presença, ela não se adapta ao ambiente errado. Não tem como a presença ficar na casa de quem só vive em pecado. Não tem como a arca, a presença ficar na casa de quem só vive falando palavrão. Não tem como. São coisas que não andam juntos. Em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, fala que a arca é colocada no templo de Dagon. Os filisteus pegam a arca, roubam a arca e colocam no templo de Dagon, onde era o Deus deles. Um Deus de barro, feito por mãos humanas. O nosso Deus não é assim, amém? Um Deus de barro, e de repente eles colocam lá a arca de Deus junto com o Deus de barro deles. Quando eles chegaram no outro dia, eles olharam. O Deus de barro deles havia caído, se prostrado ao chão. E aí eles olham, né? Acredito, né? Não está escrito na Bíblia, mas acredito que eles olham para o outro e falam: meu Deus, será que alguém derrubou? O que aconteceu? Tudo bem, eles voltam para o lugar, a estátua. De repente, no outro dia, de novo, está lá ela caída, em rosto no chão, com braços, pernas, cabeça cortada. Sabe por quê? Porque o que é falso diante de Deus não permanece de pé. Não permanece de pé. Era muita glória para um objeto de barro aguentar a glória de Deus. Então eles olham, eles começam a ficar escandalizados. Fala: meu Deus, essa arca desse povo de Israel está trazendo prejuízo para a gente. De repente, a cidade começa a encher de ratos. Muitas pessoas morreram, e as pessoas que não morreram, elas ficavam com tumores. Aí eles falavam: meu Deus, esse Deus de Israel é diferente mesmo. E eles ficaram aterrorizados. Isso não foi uma crueldade que Deus fez com eles, sabe por quê? Foi uma revelação da soberania dele.
Deus estava ensinando, primeiro, que a arca não é um troféu. Naquela época, quando eles iam guerrear, geralmente quando eles iam guerrear contra outra nação, ou enfim, eles pegavam aquilo que era de precioso e começavam a desfilar como se fosse um troféu. Só que aqui Deus está falando: ei, a minha presença não é um troféu. Não é um troféu. A segunda coisa é que a presença não divide espaço com ídolos. A presença de Deus não divide espaço, sabe por quê? Porque só Ele é soberano, só Ele é poderoso, só Ele é digno de honra, glória, louvor. A arca não fere, o que fere é desonrar a presença, é não valorizar a presença. A presença cura quem honra. Quantos honram essa presença aqui essa noite? Eu declaro cura sobre a sua vida, manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ela pesa sobre quem a despreza. A quinta coisa é a oferta de culpa e reconhecimento do erro. Em 1 Samuel 6 diz que os filisteus, eles resolvem levar a arca de volta para o povo de Israel. Eles falam: não, vamos devolver. Está trazendo muita consequência ruim para a gente. Não está legal, está todo mundo com tumor. Quem não está com tumor está morrendo, está acontecendo várias coisas, então a gente vai devolver. Então, o que eles falam? Eles pensam, na verdade, e fazem. Eles vão até os adivinhos. E eles falam: a gente quer devolver a arca para o povo de Israel. E o que a gente faz agora? Eles falam: vocês vão devolver, mas quando vocês forem devolver, entregue uma oferta de perdão. Entregue uma oferta de perdão para que a mão do Senhor não pese mais sobre vocês. Para que a mão do Senhor cesse. Então não era um pedido de paz, era como se eles estivessem dizendo: Deus, já está todo mundo destruído, não pesa mais a sua mão sobre nós. Então eles decidem levantar uma oferta. E eles oferecem para Deus 5 tumores de ouro, que era aquilo que estava devastando a cidade deles. 5 temores de ouro e 5 ratos de ouro. E eles reconhecem exatamente onde erraram. Tem pessoas que não reconhecem aonde erram. Tem pessoas que até para orar, quando oram, falam: Deus, me perdoa por tudo isso mesmo, é isso aí. Mas não é sobre isso. É sobre: Senhor, eu pequei nisso. Senhor, eu fui mentiroso. Senhor, eu fui enganador. Eu falei mal do meu próximo. Eu adulterei, eu pequei. É sobre isso, é sobre reconhecimento daquilo que eu errei. É sobre olhar no caminho aonde eu tropecei, eu voltar lá e falar: ei, irmão, me perdoa. É sobre isso. Reconhecer o erro honra a soberania de Deus. A oferta cessou o juízo, mas não garantiu a presença. Ou seja, a presença, a arca não continuou lá depois da oferta. Sabe por quê? Porque presença não se compra com dinheiro. Presença não é barganha. Presença requerida com esforço, com lágrimas, com jejum, com oração. Isso é que compra a presença. Tempo com Deus no secreto. Não se compra a presença de Deus. Oferta não substitui santidade. Nós devemos aprender, mas sim, os dois é um conjunto. Eu oferto, mas eu também me santifico. A sexta coisa é que a presença ela é esquecida. A arca ela volta para Israel. Ela fica na casa de Abinadab. E os filisteus colocaram a arca de volta lá. Ficou com Abinadab, na casa de Abinadab. E ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E o que eu acho mais interessante nessa história é que quando fala que a arca ficou na casa de Abinadab, não fala de nada. Ou seja, não aconteceu nada milagroso na casa dele. Pelo menos não comenta na Bíblia. Não comenta na Bíblia. Depois nós vamos discorrer mais sobre isso. A arca ela estava no território certo? Sim, ela estava em Israel. Mas ela não estava no lugar certo. Ela deveria estar em Jerusalém. Ela deveria estar no coração do povo. A presença. O povo lamenta, mas não se move. Tem gente que se lamenta muito. Se lamenta pela vida espiritual que anda levando. Se lamenta pela sua vida financeira, mas não se move. Se lamenta pelo mau relacionamento com os filhos, pelo mau relacionamento com o marido, mas não se move. Não busca, não clama. E era exatamente isso que o povo de Israel fazia. Eles não se moviam, não se levantavam, não se posicionavam.
A presença, ela não volta sozinha. Ela não vai vir sozinha. Ai, não, eu tô sem lugar para ir, eu vou encontrar aquele irmãozinho ali e vou entrar nela. Não, a presença não se busca sozinha. A sétima coisa que Davi entende é algo que a geração dele não tinha entendido, a geração passada não tinha entendido. Em 2 Samuel capítulo 6 diz bem assim que Davi decide trazer a arca, não por medo, não por tradição, porque era algo dos antepassados, não, porque ele tinha fome da presença de Deus, e ele entende, não há governo, não adianta eu governar se eu não tenho a presença manifesta de Deus do meu lado. Não adianta títulos, não adianta liderança se ele não está comigo. Então o que ele faz? Ele fala, não, a gente vai buscar a arca de volta. Então eles pegam a arca, colocam em cima de carros de bois novos. E de repente, enquanto eles estão indo para Jerusalém, um dos bois tropeçam. Uzá, ele tenta pegar a arca para a arca não cair, ele morre. Foi isso que nós lemos. Na mesma hora ele morre. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que ele morre? Ele estava tentando segurar a arca do Senhor, a presença, para ela não cair. Ela estava caindo, era uma boa intenção, mas não era tudo. Sabe por quê? Porque Uzá era filho de Abinadab. Ele cresceu com a arca, provavelmente ele andava por ela e via que era algo comum, mas a presença não era algo comum. A gente conhece apenas o exterior, mas Deus via o coração de Uzá. Por isso Deus o fulminou, porque ele não valorizava. Ele tinha se acostumado com aquela arca na casa dele. Não era tão importante assim. Não era coisa de outro mundo assim a arca. Ele tinha crescido com ela. Deus viu o coração dele, coisa que nós não vimos. E quando Uzá morre, Davi, ele fica entristecido demais. Ele deixa então a arca na casa de Obed-edom. Ele deixa a arca na casa de Obed-edom e ele vai para o seu palácio, entristecido, revoltado. Senhor, por que o Senhor matou Uzá? Por que o Senhor matou ele? E aí ele começa a repensar e ele estuda a lei, ele começa a imaginar, começa a olhar as escrituras. E aí ele corrige o caminho. De repente ele está na sua casa e aí alguém chega para ele e fala bem assim, ei, sabe a arca que você deixou lá na casa de Obed-edom? Sabe aquela mesma arca que matou Uzá? Está abençoando tanto a vida de Obed-edom. E sabe o que eu entendo com isso? Abinadab, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. Tem gente que fica 20, 30, 40, morre na igreja e nada acontece. Mas tem pessoas que em 3 meses que entram aqui nesse lugar, a vida delas é transformada, é virada de cabeça para baixo. Sabe por quê? É a valorização da presença. Tem pessoas que já estão há tanto tempo caminhando com Deus, que se acostumam com algo que não é para se acostumar. Acham normal algo que é sobrenatural. Desvalorizam. E aí ele entende, ele fala, não, dessa vez agora eu vou fazer diferente. Alana, o que significaria hoje trazer a arca ou trazer a presença? Nos dias de hoje, trazer a arca não é trazer um objeto, é claro. Nós não carregamos um objeto simbolizando a presença de Deus, não. A presença de Deus, ela está manifesta no nosso coração. No nosso coração, nós carregamos a presença dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós e é essa presença que está em nós. Trazer a presença hoje é dizer, Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a Tua presença. Sabe por quê? Porque mesmo se eu não tiver nada, eu estarei feliz contigo. Mesmo se eu passar pelo fogo, eu sei que o Senhor estará lá. Se eu passar pelas águas, elas não vão me afogar, porque eu tenho a Tua presença. É sobre isso. Não é sobre sobrar tempo. Quando sobrar tempo eu oro, quando sobrar tempo eu jejum, quando sobrar tempo eu me entrego. Quando eu melhorar, eu aceito Jesus. Ei, irmão, você nunca vai melhorar. Sabe por quê? Porque tudo que há em nós é mal. É mal. A única coisa boa que tem em nós é Cristo. Você não vai conseguir sem Jesus. Você não vai conseguir se Ele não estiver contigo. É sobre prioridade, não sobre emergência. Tem pessoas que buscam a Deus só na emergência, quando precisam de um milagre, quando precisam de um socorro, mas não querem ter um relacionamento com Ele.
Trazer a presença é carregar a responsabilidade, não só a emoção. Gente, Davi entende uma coisa. Ele fala bem assim, ó, agora dessa vez a gente vai fazer diferente. A arca vai ficar nos ombros dos levitas. E a cada 6 passos, nós iremos sacrificar um boi e um novilho. A cada 6 passos. Ele entendeu algo muito precioso, sabe o quê? Que a presença não é para ser carregada por animais. A presença é para ser carregada pelos nossos ombros. Pelos nossos ombros. Bata no seu ombro e diga assim: a presença de Deus é para ser carregada pelos meus ombros. Muita gente quer sentir Deus, pouca gente quer carregar Deus. A arca tinha peso, ela não era leve. E eu estava pesquisando no meu amigo Google. Falei, gente, será quanto que pesava essa arca? E eu lendo o GPT, tá? O GPT falou bem assim, pode ser que tá errado, não sei. Que a arca, ela era de ouro, só que depende da espessura do ouro. Era cerca de 90 a 200 quilos. Agora você imagina, gente. Agora você imagina eles andando 6 passos, sacrifica. Andando 6 passos, sacrifica. Sabe por quê? Porque não é fácil carregar a presença de Deus, mas é recompensador. Alana, é fácil jejuar? Não, mas é recompensador. É fácil orar? Não, mas é recompensador. E Ele nos recompensa. Hoje trazer a presença é entender que presença gera responsabilidade. E na nossa geração, nós vemos muitas pessoas irresponsáveis, que quando vê uma responsabilidade já quer fugir. E carregar a presença de Deus não é para essas pessoas, sabe por quê? Porque carregar a presença gera responsabilidade, requer de nós responsabilidade. Presença gera renúncia em nós. Presença gera compromisso. Não é sobre chorar no culto, é sobre sustentar a presença na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não é sobre 2 horas de culto, é sobre uma vida com Deus, é sobre todos os dias estar buscando a face de Deus. A 8ª coisa é que a presença exige ordem, sacrifício e temor. De 6 em 6 passos havia sacrifício. Nós devemos aprender algo que Davi aprendeu, é que nós não iremos trazer a presença de Deus apenas cantando, dançando, se alegrando, não. Nós traremos a presença de Deus também com lágrima, renúncia, sacrifício diante de Deus. É assim que nós carregamos a presença. O avivamento não vai ser várias pessoas cantando uma música ou todo mundo pulando e dançando, não. Sabe o que vai ser avivamento? Pessoas chorando, se rendendo ao Senhor, arrependimento em massa. Isso será o verdadeiro avivamento e nós precisamos buscar por isso. A presença, ela custa. Presença exige altar, exige preparação nossa, exige alinhamento. Presença não se sustenta sem sacrifício contínuo. Não é sobre o quanto eu estou sujo, é sobre o quanto todos os dias eu me lavo para me parecer muito mais com Cristo. Porque sujos todos nós somos, mas há uma diferença entre nós, porque tem uns que se limpam mais. É sobre isso, é sobre todos os dias estarmos nos limpando, nos sacrificando a nossa carne. Sabe por quê? Porque naquela época sacrificavam animais, mas hoje nós sacrificamos a nossa carne. Nós sacrificamos isso aqui, ó. Você acha que a gente não tem vontade de comer? Tem, mas a gente tem que jejuar também, né? É todos os dias renunciando, sacrificando a nossa carne. Nos dias de hoje, sacrificar a carne fala sobre isso. E sacrificar de 6 em 6 passos é todo dia dizer não para o pecado. Todo dia ajustar o nosso coração. Sabe por quê, gente? Porque a gente pega o tempo inteiro. A gente peca no pensamento, a gente peca nas palavras, é o tempo inteiro, então é o tempo inteiro tendo que pedir perdão para Deus. É sobre todos os dias se limpar, todo dia se arrepender quando errar. Todo dia alinhar a vida com a palavra. Não é sobre nunca errar, é sobre nunca se acomodar com o nosso erro. Não acostumar com o nosso erro, não acostumar com o nosso pecado. Na Bíblia, a arca foi feita para colocar, a arca nunca foi feita para colocar sobre carros. Ela foi feita para carregar, para ser carregada sobre os ombros das pessoas. Em
Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, fala bem assim: porquanto vós, levitas, sois os escolhidos para levar a arca do Senhor. E ombros falam sobre responsabilidade, não sobre comodidade. Sabe por quê? Porque seria muito mais fácil. Não era mais fácil eles colocar em cima do carro dos bois, ia muito mais rápido, muito mais veloz. Só que não é sobre isso no reino de Deus. Não é sobre o quanto mais rápido nós somos ou nós vamos. Não é sobre isso. É sobre renunciar. O carro de boi, ele era mais rápido, era mais prático, era mais moderno, mas não era o jeito de Deus. E tem muitas pessoas que querem fazer as coisas, mas não do jeito de Deus, querem fazer do seu jeito. E é aí que a gente paga o preço, por não fazer do jeito que Deus falou. A nona coisa é que a adoração nasce da presença. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, fala que Davi, ele dança com todas as suas forças. E eu queria ler com vocês, porque eu acho tão lindo isso. 2 Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 13. Quando os carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, alegria e trombetas. Ei, gente, que lindo isso! Ei, ele não estava fazendo uma encenação, uma apresentação, não. Ele estava entregando tudo que havia nele ao Senhor. Ele dizia assim: Senhor, eu vou gastar todas as minhas forças no Senhor, adorando ao Senhor. Não é performance, é entrega, era a adoração dele. E Mical, ela despreza ele. Mical era uma das mulheres de Davi. E de repente, quando Davi estava chegando, eu quero ler com você também, vamos ler. No versículo 16, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. No versículo 20, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais. Ele estava falando assim para ela: ó, você viu eu dançando igual um doido, feliz que a arca a gente estava trazendo ela de volta? Você não viu, foi nada. Eu ainda me rebaixarei muito mais na presença do Senhor. Sabe por que ela olhava? Davi, ela falava bem assim: você estava nem parecendo um rei diante das pessoas. Mas não é importante parecer um rei diante das pessoas, mas parecer um rei diante de Deus. Isso que vale. Naquele momento ele estava reconhecendo que ele como rei não era nada. O título que ele tinha de rei não servia de nada. Sabe por quê? Porque o rei maior estava chegando em Jerusalém. A presença. Mical, ela aprendeu com Saul que as aparências valem muito mais do que uma vida de secreto com Deus. Ela aprendeu com Saul que mostrar para os outros é muito melhor do que mostrar para Deus. Agradar os outros é muito mais legal do que agradar a Deus. A presença, ela tem que ser como uma prioridade. E eu falo de Saul. Saul, ele se importava apenas com o que as outras pessoas pensariam. Tanto é que Saul diz bem assim para Samuel: pequei, portanto transgredi isso quando ele peca. O mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Ou seja, ele preferiu ouvir a voz do povo do que a voz de Deus. Agora já Davi no Salmo 51, depois que ele peca com Batseba, ele escreve o Salmo 51 e ele diz bem assim, eu quero ler com você:
Salmo 51, versículo 1 diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. E essa é uma das partes mais lindas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Enquanto Saul estava preocupado com o trono, Davi falava: Senhor, pode tirar tudo de mim, só não tire a tua presença. Só não tire a tua presença. Deus está à procura de pessoas que digam: Senhor, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. E eu me lembro do jovem rico. Jesus fala assim para ele: ei, larga tudo que você tem e me siga. E ele preferiu as suas riquezas. Quanta oportunidade ele não perdeu. Porque Jesus sabia que o amor dele não estava em Jesus, estava nas coisas. Mas deixa eu te contar uma coisa: tudo aqui é passageiro, de nada você levará para o túmulo. A única coisa que você vai levar depois que morrer é a presença de Deus, é a presença dele. Tudo aqui é corrompível, as coisas não duram, essa cadeira não dura, esse teto não vai durar. Não para uma eternidade, não. Mas aquilo lá é eternidade com Cristo. Ei, ela é eterna e ela deve ser valorizada. Já estou terminando. Saul nos dias de hoje seria aquela pessoa que só posta as coisas. Só posta as coisas para os outros ver, sabe? É mais interessante as pessoas olharem do que de fato a pessoa viver. Não é errado a gente postar coisa boa, não é errado. Só que tem gente que só faz pensando nos outros. Ah, não, eu não vou servir a Jesus porque o que meus amigos vão pensar de mim? O que as pessoas que estão ao meu redor irão pensar de mim? Ei, não é sobre a opinião das pessoas. Mical, ela não gostou porque Davi, ele se humilhou. Ele se expôs. Ele esqueceu da imagem dele de rei. E ali ele não era rei. Quem era rei era Deus. Quem vive de imagem não dança. Assim como Mical. Quem vive de imagem não se entrega. Quem vive de imagem não adora ao Senhor. Quem vive de imagem gosta apenas de criticar quem está oferecendo, gosta de criticar quem está dançando, gosta de criticar quem está fazendo algo para Deus. Ei, mas fique tranquilo, porque quem te critica não está fazendo nada para Deus. Quem está dizendo de você, não está juntando tesouros, não. Tesouros celestiais, não. E a Bíblia fala que Mical, ela fica estéril. Mical fica estéril. E o que eu aprendo com isso é que quem despreza a presença perde frutos, perde legado. Naquela época, uma mulher ficar estéril era como se fosse uma maldição. Porque uma mulher abençoada era aquela mulher que tinha muitos filhos. E Mical não teve nenhum filho, e a Bíblia fala que foi depois disso. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Foi depois dela achar ruim a adoração de Davi. Ei, não critique quem está fazendo algo para Deus, mas antes se levanta do seu lugar e faça também o seu chamado. Faça também algo para Deus. Onde ele e Saul perderam a glória, Davi traz a glória de novo. Davi traz a arca da presença de novo. Jerusalém deixa de ser e acabou, e volta a ser a habitação da glória de Deus, da glória manifesta do Espírito Santo. E Davi, ele governa a partir do altar. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Senhor tem falado isso comigo. Ei, a minha glória é para ser carregada sobre você.
A minha glória é para ser carregada e valorizada sobre você. Você deve valorizar essa presença. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que nós não sejamos, meu Deus, uma geração de acabou, onde a glória se foi, onde a presença se foi, mas que nós sejamos, Pai, uma geração como Davi, pessoas igual Davi, pecadoras sim, mas que todos os dias estão se purificando, todos os dias estão se arrependendo. Senhor, nós queremos a Tua presença mais do que tudo na nossa vida, e Tu é aquilo que nós temos de mais precioso. Para finalizar, eu quero cantar uma canção. Eu quero que você feche seus olhos, ainda com seus olhos fechados, falando com Deus enquanto nós iremos adorar ao Senhor. Chego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Carregar Tua glória, eu preciso estar coberto com sangue. Os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para mim, a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Diga: a Tua glória, Senhor, é o que me satisfaz. A Tua glória, ó Deus, a Tua glória, ó Deus, a Tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz, e eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. E eu te dou os meus ombros para carregar. O Senhor está à procura de ombros que estejam disponíveis para carregar a glória dEle, para carregar a presença dEle. A Tua glória, Deus. Te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. E eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar. Para finalizar, declare: eu te dou os meus ombros. E eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. Aplauda o Senhor, amém.